Olá, queridos irmãos. Estamos aqui juntos novamente para meditar, estudar na palavra do nosso Deus. O texto sobre o qual vamos trabalhar hoje é Lucas capítulo 22, versículos 21 a 23. Jesus tinha terminado de celebrar a sua primeira ceia. O verso 20 diz: "Este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós." Então ele tinha terminado ali a sua ceia. E aí ele vai dar uma palavra intrigante para todos ali. A palavra que Jesus vai dar tem a ver com o fato de que na igreja de Jesus, eu digo na igreja visível, aquela que a gente está vivendo, vivenciando, conhecendo as pessoas, nesta igreja de Jesus Cristo, que está em tantos lugares, há os verdadeiros seguidores de Jesus, mas há também os falsos seguidores. E esses falsos seguidores não se distinguem dos verdadeiros. Nós nunca sabemos quem é quem. Jesus contou uma parábola do trigo e do joio, que são duas plantas semelhantes, mas bem diferentes em seus conteúdos, naquilo que é produzido tanto por um quanto por outro. E diz que trigo e joio crescerão juntos o tempo todo e não podem ser separados durante a existência, durante a vida. Assim é que na igreja de Jesus, verdadeiros e falsos seguidores estarão juntos, sem que possamos distinguir quem é quem. Quem é quem. E isso se manifesta no texto dessa noite. Vamos dar uma lida. "Mas a mão do que me trai está comigo à mesa. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai do homem por quem ele é traído." Então eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Então, vamos lá nesse primeiro versículo 21 aqui. "Mas a mão do que me trai está comigo à mesa." Jesus celebra a ceia e nós já sabemos, os discípulos não, naquele momento eles não sabem, a não ser o próprio, mas nós já sabemos pela história que lemos que esse apóstolo é o Judas Iscariotes. Ele está ali, ele participa da ceia, ele participa de todo aquele momento e Jesus diz que ali há alguém que vai traí-lo. Veja, o que é essa celebração da ceia? É um memorial da morte de Jesus por nós. Por isso que Judas Iscariotes participou daquilo, segundo o Evangelho de Lucas. O que isto significa? Significa que a morte de Jesus na cruz não vai salvar todo mundo. Há pessoas que, embora Jesus tenha dado sua vida na cruz por elas, não serão salvas. Não serão. E, infelizmente, é o caso de Judas, que estava ali participando, mas sua vida não estava salva por Jesus Cristo. A morte de Jesus não salvará a humanidade inteira. Alguns crerão, outros não. Alguns seguirão a Cristo, obedecendo seus mandamentos, fazendo sua vontade, outros não. Outros permanecerão em seus pecados e suas maldades. Não pedirão perdão a Deus e morrerão, infelizmente, perdidos. E veja, não é o fato de estar numa igreja que garante, aí eu não passo por esse problema. Não. Judas estava ali junto com aquele povo que ali estava.
Jesus chama a atenção para a maldade do que Judas iria fazer. A mão do que me trai está comigo à mesa. A maldade de Judas se manifestava de duas formas. Primeiro, ele já tinha armado o plano para trair Jesus. E iria traí-lo naquela noite. Naquela noite. Ele ia sair dali antes dos outros para trazer os guardas para prender Jesus. Ele já tinha armado tudo na cabeça dele. Veja, ele participa da ceia com tudo armado. E ele não está disposto a recuar. Então, a maldade de Judas está em que ele visivelmente está entregando um homem à morte, um homem justo, um homem bom, um homem que em relação a ele só tinha feito coisas boas para ele, Judas. Mesmo assim, há uma maldade dentro do coração de Judas. Ele vai entregar Jesus porque ele está interessado no dinheiro que vai receber. Ele sabe que o homem que ele vai trair possivelmente será morto ou preso, no mínimo. Mas ele não se importa com isso. Ele está firme na sua maldade. Olha, é a maldade no coração que leva as pessoas à condenação. É a maldade. É a maldade. Outra coisa, com todo esse plano na cabeça, com toda essa maldade no coração, ele se faz ali amigo de Jesus. Ele se faz ali como mais um dos 12 que estão juntos com Jesus, celebrando aquela ceia. Ele tá junto ali. Ele está junto. Ou seja, ele se faz de amigo de Jesus. Tem um salmo messiânico que fala sobre o Messias e que indica essa questão. É o Salmo 41:9, que está escrito assim: até meu próprio amigo pessoal, em quem eu tanto confiava, com quem eu comia o pão, traiu-me. Salmo 41:9. O Salmo já dizia o que Judas ia fazer. Meu amigo pessoal comia o pão comigo. Então, essa é a maldade de Judas. Ele já está preparando tudo para levar Jesus preso. Ao mesmo tempo, ele se faz de grande amigo, de estar ali. Aparentemente, ele está do lado de Jesus. Preste atenção no que eu vou dizer. A pior oposição a Jesus não vem do pessoal de fora. Não vem dos ateus, não vem dos gays, não vem do pessoal de outras religiões. Não. A pior oposição a Jesus vem de gente, presta atenção, que usa o nome dele, celebra os cultos dele, fala em nome de Jesus, manifesta grande poder, eu estou com Jesus, eu faço e aconteço, faço isso, faço aquilo, faço um monte de coisa grande, milagres, coisas poderosas, eu sou uma pessoa poderosa. No entanto, alguns entre estes é que são os inimigos de Jesus Cristo. Parecem seus discípulos, parecem amigos, mas dentro do coração deles há maldade. Dentro do coração deles há interesse em só se enriquecer, tirando o dinheiro daqueles que estão lá seguindo eles. Dentro do coração deles há disposição de praticar mal. Dentro do coração deles há um ódio pelas outras pessoas que não estão caminhando com eles. Essas outras pessoas podem não ser cristãos, então ser desse grupo que eu falei, aí eles odeiam pessoas desses grupos. Ou pode ser até mesmo pessoas que também são cristãs, também caminham com Cristo, só que não está com eles. Então eles odeiam esses outros também. Há muito ódio no coração, há muita manifestação de maldade, de ruindade por parte dessas pessoas. Mas eles dizem, estamos aqui em nome de Jesus, usamos o nome de Jesus, somos líderes, somos isso, somos aquilo. É de dentro
da igreja que muitas vezes vêm os piores inimigos de Cristo, não dos de fora, mas dos de dentro. Judas estava ali, parecia ser um com todos, e estava ali. E aí vamos para o verso de número 22. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Nesse verso, Jesus fala deles dois, dele, Jesus, e do traidor. Primeiro ele fala acerca dele. O que é que ele diz acerca dele? Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. O que Jesus fala dele é que ele aceita a predestinação que o Pai deu para ele. O Pai predestinou a vida de Jesus, disse: você vai viver dessa forma, você vai terminar sua vida numa cruz, sua vida terrena, numa cruz, você vai seguir esse caminho. Jesus aceitou a predestinação do Pai. Jesus aceitou os desígnios do Pai sobre ele. Aceitou. O Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Ou seja, alguém, o Pai, já determinou como é que seria a vida dele. E o que Jesus está fazendo? Eu estou obedecendo a minha vida conforme Deus determinou que fosse. Eu estou obedecendo. Eu vou conforme está determinado. É por isso que ele não fugiu da cruz. Porque ele resolveu seguir o que já estava determinado. O Pai já tinha determinado a cruz como o final da vida terrena. E ele vai nessa caminhada. Há um momento em que ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Quando ele diz a tua vontade seja feita, é o que ele está dizendo aqui. O Filho do Homem vai segundo está determinado. Eu vou segundo o que Deus mandou que eu fizesse. Agora, veja bem, e ele se refere a si mesmo, era o título que ele gostava mais, o Filho do Homem. O Filho do Homem vai. O que ele está dizendo é: eu vou. Tem algo determinado para mim, mas eu vou de livre vontade. De livre vontade eu faço a vontade de Deus. Eu escolho seguir o caminho que Deus propôs. Eu escolho terminar na cruz. Eu escolho sofrer como nenhum ser humano jamais sofreu. Eu escolho isso. Veja, é uma escolha dele. E por que ele escolhe isso? Porque ele pensa nos outros. Porque ele pensa nas pessoas que ele vai salvar. Porque ele pensa nas vidas que ele vai levar de volta para Deus. Então, veja, em Jesus se juntam, olha, em Jesus se junta a predestinação de Deus e o livre-arbítrio do ser humano. Está vendo? Em Jesus se juntam as duas coisas. Em Jesus o paradoxo se completa. E é o que deve ser em nossas vidas também. Nós somos pessoas que fazemos escolhas, mas devemos escolher aquilo que Deus determinou para nós. Essa deve ser a nossa escolha. E quando isso acontece, tanto a predestinação de Deus quanto o arbítrio humano, a escolha humana, se juntam e formam algo maravilhoso. Alguém que voluntariamente faz o que Deus quer. É o que está acontecendo com Jesus. Jesus diz: eu voluntariamente estou obedecendo meu Pai com o objetivo de, sofrendo, salvar a humanidade. Mas aí, Jesus fala do outro. Do outro. Mas ai do homem por quem ele é traído, por quem o Filho do Homem é traído. Ai deste homem que trai o Filho do Homem. Primeiro, Jesus levanta um grito de dor sobre o traidor. Ai!
Esse aí é um grito de dor, é um grito que, no caso de Jesus, emerge do seu coração. Seu coração, que é um coração compassivo, amoroso, misericordioso. Ele levanta um grito de dor por esta pessoa. Veja, esta pessoa está fazendo mal a ele. Esta pessoa está traindo ele. Esta pessoa está fingindo ser seu discípulo, seu amigo. E Jesus, sabendo de tudo isso, não dá uma bronca em Judas, não escorraça Judas dali. Não. Jesus levanta um grito de dor em relação a esse homem. Assim é Jesus. Ele não odeia seus inimigos. Ele ama seus inimigos. Ele ama seus inimigos, como ele mesmo ensinou. Mas ai daquele por quem eu sou traído. Ai desta pessoa. Veja bem, Jesus sempre soube que um dos seus iria traí-lo. Isso é algo claro nas Escrituras. Ele sempre soube. Ele desde o início percebeu quem era, por conta do jeito de ser, do pensamento, das expressões, daquilo que falava Judas Iscariotes. Veja, ele vivia aquele grupo o tempo todo, conversando. Ele facilmente sabia quem dos 12 iria trair. Veja bem, Jesus sabia. Jesus nunca discriminou essa pessoa. Quando ele enviou de 2 em 2 para evangelizar, Jesus deu poder a esta pessoa para curar enfermos, expulsar demônios e fazer coisas grandiosas, milagres grandiosos. Deu a todos eles e ao Judas também. Jesus nunca tratou Judas diferente dos outros. Sempre tratou Judas igual. Jesus amou esse Judas, como amou os demais também. O seu amor era por esse homem, sua compaixão, sua misericórdia. E tudo ele fez lá. Judas se tornou o tesoureiro do grupo, aquele que ficava com a bolsa, o dinheiro do grupo. Jesus não fez nenhuma oposição a isso, Jesus nunca pediu contas a Judas. Jesus recebeu Judas como um discípulo. E o amou de todas as formas. Jesus amou Judas. Mesmo quando Judas o trai, Jesus ainda o ama. Por isso que ele levanta um grito de dor, por causa dele. Agora, não é porque Judas vai trair que Jesus perdeu o controle da situação. Não. Jesus está controlando tudo. Ele sabe que alguém deve traí-lo para que ele vá para a cruz. Infelizmente era o Judas. Mas ele continua amando essa pessoa e controlando a situação. Tanto não é o caso de Lucas, mas outro evangelista, que Jesus diz: o que tens a fazer, faz-o depressa. É Jesus controlando tudo. Então, a traição não surpreendeu Jesus em nenhum momento. Para Jesus, já que ele estava seguindo o script que o Pai deu, a traição fazia parte. Por isso, amou Judas. Deu a ele tudo o que deu aos outros apóstolos. E sabia que, no fim, Judas lhe viraria as costas. Que homem é Jesus Cristo? Fantástico ele. Ele ama quem o trai. Ele sabe que vai traí-lo. E ele continua amando. Tudo fez, não discriminou em nenhum momento. Tudo fez por ele. Tudo. Mas Judas resolveu virar as costas a tudo que recebeu de Jesus. E aí termina no versículo 23, essa parte. Então eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Jesus diz que a mão do que trai está na mesa, junto com ele. São 12 pessoas ali, 12 homens, um deles é o traidor, só que eles não sabem. Jesus sabe, os outros, os discípulos não.
Eles não sabem quem é o traidor, eles não fazem a mínima ideia de quem é que seria. Daí acontece isso, eles começam a perguntar uns aos outros quem seria. Quem? Quem de nós vai fazer isso? Quem você acha que é? E eles ficam perguntando. E aqui, pelo que a gente sabe, não chegou a conclusão nenhuma sobre o assunto. Nenhuma. Porque eles não sabiam mesmo. Não tinham... Veja, eles nem imaginavam, para eles era estranha aquela conversa de Jesus falar de traição. Eles nem imaginavam que Jesus iria ser preso. Eles imaginavam que Jesus ia conquistar o reino de Israel ali, naqueles dias. Jesus ia conquistar com poder. Por isso que eles estavam discutindo quem seria o maior no reino. Então, para eles, toda aquela conversa de Jesus era um negócio estranho. Traição, ser preso. Não. Para eles não fazia sentido. Então, quando Jesus diz, a mão do que me traz está comigo à mesa, eles ficaram sem entender o que é que Jesus estava querendo dizer. Eles não tinham a menor ideia. O que isso significa para nós, esse fato aí dos discípulos não terem a menor ideia acerca do traidor? Significa que, tal como eles, nós também não temos a menor condição de saber quem traz Jesus e quem não traz. Quem é um verdadeiro discípulo e quem é um falso discípulo. Nós não temos condições de saber. Somente Deus, na sua onisciência, no seu conhecimento de cada um, sabe. Mas nós não. Nós não temos condições. O fato da gente não ter condições significa o quê? Sim, e outra coisa assim, tanto é que a gente não tem condição, porque na minha vida cristã, e eu vi muitas pessoas, eu olhava algumas pessoas e disse, essa pessoa aí não tem nada com o Evangelho, é todo errado, até está na igreja, mas uma pessoa completamente errada. E ao longo do tempo eu vi essas pessoas sobre quem eu fiz esse mau juízo se tornarem servos de Deus operosos, servos de Deus de valor. Outros, eu disse, esse é um servo de Deus excelente, esse é uma pessoa que vai fazer muita coisa por Cristo. Dali a algum tempo, aquela pessoa abandonava o Evangelho de vez e vivia pior que os incrédulos. A gente não sabe. Toda vez que a gente julga, nosso julgamento pode ser errado. Então, o que é que devemos fazer acerca disso? Nunca julgue. Não fique julgando. Esse é verdadeiro, esse é falso. Esse aqui é, aquele ali não é. Eu vou até colocar ele de escanteio, porque eu sei que ele não é um verdadeiro seguidor. Você não tem essa clareza. Você não tem essa condição de discernir. Então, não fique julgando quem é discípulo de Jesus ou quem não é. Não entre nessa história, é daquela religião, então não é discípulo de Jesus. Você não tem condições de julgar. Eu não tenho. Só quem tem é Jesus. Jesus disse, eu conheço minhas ovelhas. Ponto final. Quem não é minha ovelha, eu também sei que não é. Jesus tem clareza, nós não. Então, nada de julgar. Por isso que a Bíblia diz, não julgueis. Porque a gente não tem condições disso. Então, se eu não tenho condições de julgar quem é o verdadeiro, quem é o falso, o que eu devo fazer? Acolher todo mundo que disser que é seguidor de Jesus. Todo mundo que disser que segue a Jesus, eu acolho como irmão. Eu acolho como uma pessoa amada. Eu acolho como alguém que está no mesmo caminho que eu. Se, durante a caminhada, eu perceber que aquela pessoa faz algumas coisas erradas ou entende errado a Bíblia, eu vou lá e explico. Eu vou lá e dou um conselho, exorto, olha, não é assim, fulano. Olha o que a Bíblia diz, é desse outro jeito. Aí sim, eu vou ajudando as pessoas na caminhada. Aí faço isso.
Mas não fico julgando. Eu só acolho. Eu só acolho. Você diz que ama Cristo, você diz que segue a Cristo, mas você não é da mesma religião que eu, você não é da mesma igreja que eu. Tudo bem, vamos seguir juntos. Vamos seguir juntos. É acolher as pessoas. É acolher. Algumas vão ser muito claras. Eu não sou cristão, eu não sigo a Cristo, eu sigo outra coisa, outra ideia, outra religião, eu sigo o meu próprio pensamento. Tudo bem. Tudo bem. Cada um siga a sua vida. Mas o que eu não posso é ficar rejeitando aqueles que dizem seguir a Cristo, aí eu fico julgando, esse não, por causa disso, aquele não, por causa daquilo. Essa condição não tem. Igual os apóstolos aqui, eles não faziam a mínima ideia quem deles era. Cristo sabia, os apóstolos não. E assim que deve ser. Cristo sabe quem são os seus e quem não é. A nós compete ajudarmos-nos uns aos outros, a juntos seguirmos o caminho de Jesus. É isso que compete a cada um de nós. Que você seja assim. Que você seja um verdadeiro discípulo de Jesus, amando o Senhor Jesus, se entregando a Ele, seguindo, fazendo a vontade de Deus, né? Seguindo você também o script que Deus escreveu para você. Que você seja assim. Que você siga o plano de Deus, a vontade de Deus na sua vida. Voluntariamente, livremente. Que você seja assim. E que você dê a sua força, dê a sua ajuda a todo aquele que disser para você, olha, eu também amo Jesus. Eu também sigo a Cristo. Eu também gosto de Jesus. Dê a sua força para essa pessoa. Não fica criticando, julgando. Não, você está fazendo isso, não está certo. Você é daquela outra igreja. Não faça isso. Acolha, receba, ame, porque estamos juntos na caminhada por Jesus. Para alguns de nós a caminhada é muito difícil, cheia de altos e baixos, bastante. Para outros é um pouco mais tranquila, mas também tem as dificuldades. Então, vamos nos ajudar uns aos outros nessa caminhada. E quando chegar a hora, aquele que conhece todas as coisas vai discernir quem é ovelha e quem é bode. Ele vai discernir. Ele vai saber. O julgamento pertence a ele, não a nós. A nós compete amar e caminhar junto. Deus abençoe você na sua caminhada. Deus abençoe a nós na nossa caminhada. Amém.